Fala, meu nono ano lindo, seus fofos, tô com saudade de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, vamos começar o nosso capítulo 3, que tem como título, divisões celulares e formação do indivíduo. Começa na página 353 e eu super recomendo a leitura aí de abertura do capítulo, Mas vamos começar a falar sobre isso, porque eu quero estender um pouquinho sobre o ciclo celular com vocês. Mas para a gente começar a nossa conversa, vamos falar sobre os tipos de células quanto à ploidia? Então, nós temos dois grupos de células, Podemos dizer assim, aquelas células que são chamadas de diploides, em que há um número duplo de cromossomos, então elas são conhecidas como 2N. Um cromossomo é herdado do papai, outro é da mamãe, e aí nós temos assim como exemplos o zigoto e as células somáticas. E temos as células haploides, que têm números simples de cromossomos, então chamamos de N. E essas células são aí como exemplo os gametas e alguns esporos. Então vamos conversar um pouquinho sobre ciclo celular e divisão celular? Bom, aqui essa ilustração ela não está muito legal lá não, mas dá para a gente entender. Existe uma fase do ciclo celular em que a célula se prepara para se dividir. Ela é chamada de intérfase. Ela é dividida em G1, S e G2. O G2 é o menorzinho, Aqui está aparecendo grandão. Falha minha. Peguei a ilustração que eu não gostei muito. No G1, a célula está se preparando para se dividir, assim como no S e no G2. O que acontece no G1? Transcrição de RNA, nós já estudamos, e síntese de proteínas. No S, pode acontecer a replicação do DNA e a duplicação dos filamentos, então, da cromatina. E no G2, ocorre transcrição de RNA e síntese de proteínas. Aqui a gente tem um exemplo de como as células, de acordo aí, se elas são estáveis, se elas são lábeis, se elas são permanentes, como que elas se comportam aí nesse estágio. Mas o primeiro caso de divisão celular, então, o primeiro processo de divisão celular que a gente vai falar, o primeiro mecanismo é a mitose. A mitose é o tipo de divisão em que uma célula dá origem a duas células filhas, Essa célula que dá origem às duas filhas a gente chama de célula-mãe. E, por ser uma divisão celular equacional, as duas células filhas apresentam o mesmo número de cromossomos da célula inicial, chamada de célula-mãe. Quais são os papéis biológicos da mitose? Bom, é o principal mecanismo no caso de reprodução assexuada, aquela que não envolve gametas, Também é o processo de divisão celular que está ligado ao crescimento de um organismo. Consequentemente, se a gente imaginar que é um processo equacional, ela também está ligada na reparação de tecidos lesionados e também no desenvolvimento de um câncer, infelizmente. As fases da mitose. A primeira é a prófase. Ela é caracterizada aí pelo início da condensação dos cromossomos. Inicia-se a fragmentação do envoltório nuclear ou da carioteca. Ocorre a desintegração do nucleolo. Migração dos pares de centríolos para os polos opostos. Formação do fuso de divisão e do áster pelos microtúbulos, Fibras de proteínas ao redor do centríolo do citoesqueleto. Os cromossomos antes desordenados unem-se às fibras do fuso que está se formando pelo centrômero e deslocam-se para a região equatorial. Vamos ver como é isso? Olha lá, a carioteca se desintegrando, os cromossomos iniciando a condensação, aqui estão os centríolos duplicados, são organelas já conhecidas de vocês, de outros anos, e elas vão migrando para os polos da célula e formando esses fusos aqui, de proteínas, beleza? Então, quando os cromossomos atingem a segunda fase, chamada de metáfase, eles se alinham na região equatorial da célula, onde se ligam as fibras do fuso.
E os cromossomos atingem o grau máximo de condensação ou de espiralização que eles podem atingir. Vamos ver como que isso acontece? Olha lá, ó. Os centríolos duplicados estão aqui nos polos, ó os fusos aqui, ó, tudo de proteína, né? E os cromossomos estão como? Aderidos pelos centrômeros, né? Na placa, formando a placa equatorial, né? No equador da célula aqui, ó, certo? Sem pareamento, né? Estão vendo, né? Esse verdinho não está pareado com esse verdinho, nem esse azulzinho pareado com esse, certo? Eles estão intercalados aqui nos fusos, ok? Essa é a metáfase, né? Os cromossomos no grau máximo de condensação no equador da célula. A carioteca não está presente, o nucleolo também não. Então, continuando. A próxima fase é a anáfase, né? Nela a gente verifica a separação das cromátides irmãs ou dos cromossomos irmãos. E aí vamos verificar a migração dos cromossomos irmãos para os polos opostos. Vamos ver como que isso acontece? Olha aqui, ó. O centríolo se duplica, né, que é aquele que une um cromossomo irmão ao outro. E aí começa um processo de encurtamento das fibras do fuso. Como são proteínas e proteínas são polímeros, ocorre aí a despolimerização, né, dessas fibras. E aí o encurtamento delas. O que vai acontecer? Os cromossomos irmãos ou cromátides irmãs começam a migrar, ó, para polos opostos. Está vendo aqui o roxinho? Está vendo aqui o amarelinho? Isso é o que caracteriza a anáfase. E aí chegamos à telófase, que é caracterizada pelo reaparecimento do nucleolo e da carioteca, a descondensação dos cromossomos, as fibras do fuso e do áster, né, desaparecem. O áster são aquelas fibras que estão ali em volta do centríolo, né, formando todo aquele complexo. Os microtúbulos do citoesqueleto organizam-se para formar um anel contrátil que vai orientar a citocinese. O que é a citocinese? A divisão final do citoplasma, originando então duas novas células. Tudo bem? Idênticas, obviamente, à original, já que a gente falou que na mitose é um processo de divisão equacional. Então, a célula mãe origina duas células filhas idênticas a ela. Olha lá o que está acontecendo, ó. Começa a formar novamente a carioteca, tá vendo aqui, ó? Forma-se então um anel contrátil, a gente está falando de uma mitose animal, né? Aqui estão já os centríolos com os fusos despolimerizados e as fibras do áster também já bem pequenas, né, na ilustração. E aí a gente encontra, ó, 2 cromossomos em cada célula filha, como nós havíamos observado no início da célula mãe. Porém, esses cromossomos estão simplificados e não duplicados, como nós vimos no começo. Mas não importa. Iniciou a divisão com 2 cromossomos e terminou com 2. Se você tiver alguma dúvida, é só acompanhar a ilustração. Beleza? Bom, aqui estão aí as fases do ciclo celular. Tudo bem, moçada? A nossa aula dá uma parada por aqui e a gente continua depois com um outro processo de divisão celular chamado meiose. Falou!